A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos na última lição desse abençoado trimestre, lição de número 13. E a temática principal é o novo homem em Jesus Cristo. Nosso texto áureo está em Efésios, capítulo 4, versículo 13, que diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Graças a Deus. E nossa verdade prática diz: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Claro que ele já fala aqui numa dimensão transformada, né? Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós ainda estamos sujeitos às imperfeições, né? Mas, sem dúvida, a salvação efetuada na cruz do Calvário realmente nos justifica diante de Deus, né? Muito bem. Nós temos então a chamada interação, o comentário do texto áureo de Efésios 4:13. Bom, o contexto do nosso texto áureo está então no capítulo 4 da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. E o nosso texto áureo é o versículo de número 13. Então o contexto dele é entre os versículos 1 a 16, que o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar sobre a unidade da fé. E ele inicia, até que, né? Provavelmente essa palavra não foi usada para distinguir a vida presente, né, na igreja, mas a vida futura, né? Então, ele está pensando naquele momento que os que morreram serão ressuscitados, os que estão vivos são transformados, né? Então, ele deve estar em mente essa ideia de plenitude. Todos os aspectos da edificação, do processo do aperfeiçoamento, fomentado no presente pela administração dos dons na igreja, visam, sem dúvida, a unidade da fé, né? O pleno conhecimento do Filho de Deus, a ampla participação em tudo quanto ele possui, ou seja, a plenitude de Cristo. E ele diz, até que cheguemos, todos cheguemos, né? Então, a proposta é para que todos cheguemos. Esse termo aponta para os crentes e remidos de todas as eras, né? Não é só para quem está vivendo o cristianismo nesse momento, mas tem uma perspectiva escatológica, né? Todos que creram no Senhor Jesus Cristo. A expressão o todo, aqui tem uma ideia de coletivo e de universalidade. Ele não fala todos nós, e sim, o todo. Então devemos observar que crentes individuais isolados não poderão obter o elevadíssimo alvo aqui apresentado, a igreja inteira, né? Então até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé, o que significa essa expressão? Bom, não está em foco a total harmonia em torno das proposições de fé, o acordo sobre o que deve consistir o corpo de doutrinas, não seria isso. Na verdade, ele tem uma proposta de mistérios de Deus, né? Não é uma coisa simplesmente como a gente vê às vezes alguns grupos sectários dizendo que todo mundo vai para a igreja dele porque aí será a unidade da fé. Quer dizer, é uma fraqueza interpretativa enorme. Devemos entender então aqui a ideia de todos, a fé salvadora que ele está se referindo, né? Até que todos nós cheguemos àquela unidade para onde nos conduz a Cristo, né? A fé é o instrumento então dessa salvação e vivemos de fé em fé, na fé que entregamos a alma eternamente nas mãos do Senhor. A unidade da fé significa claramente aquela unidade exigida pela fé em Cristo Jesus. Nenhum crente individual e nem a igreja coletivamente atingiria a unidade da fé quando estão
enquanto não estarmos em total união. Essa unidade da fé está falando de todos os cristãos de todas as eras. E ele fala mais, e ao conhecimento do Filho de Deus. Pleno conhecimento, indica conhecimento intelectual, mas não somente isso, né? Conhecimento experimental também, mas que tem a ver com a comunhão com o Filho de Deus. Filipenses 3,10 diz assim: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Esse conhecimento, então, é algo revelado por Deus, né? É o próprio Deus que demonstra o seu grande amor por nós. E ele fala conhecimento do Filho de Deus. A expressão Filho de Deus tem a ver com a natureza do Senhor Jesus. A mesma natureza do Pai. É por isso que sempre que eu tenho oportunidade, eu cito João 3,16. Porque ele fala do Filho como a mesma natureza do Pai, unigênito. A gente usa muito a expressão latina, né? Unigênito, único gerado, né? Que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Mas a palavra unigênito ali tem a ver com monogenés, único gen, é o único do gen do Pai. Em outras palavras, Jesus é o único que tem o DNA do Pai. Por isso que nós adoramos Jesus. Jesus é Deus de Deus, é luz da luz, é vida da vida, graças a Deus. E então o conhecimento pleno do Senhor Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A varão perfeito. Variações dessa expressão são homem perfeito, varonilidade madura. Paulo fala de um corpo humano que cresce desde a infância até atingir a idade adulta, né? Ou seja, a maturidade. Espiritualmente falando, a criança, que é a igreja, mediante o desenvolvimento espiritual, haverá finalmente um momento de tornar-se aquela unidade da fé, aquele corpo com os santos de todo o tempo, né? Torna-se então maduro, um corpo único, né? Plenamente desenvolvido e maduro. Nesse caso, o presente contexto deve também significar perfeito, né? Ou seja, o homem sem qualquer deficiência ou defeito, porque nada menos do que isso concorda com esse texto. E aí fala a medida da estatura completa de Cristo, que é a parte final do nosso textual. Isso reitera, em outras palavras, o conceito de perfeição, com que se inicia o presente versículo. A obtenção da perfeição, entre aspas, né, na realidade, consiste em assumirmos em total medida a plenitude de Cristo. Essa expressão também define o que deve ser o homem perfeito. Na verdade, é Cristo que é perfeito, né? Nós em Cristo é que torna-se esse homem perfeito, então. Sem Cristo ele não tem a menor chance, né? Ninguém poderá ser perfeito enquanto não for tudo quanto Cristo é. Então é só em Cristo que você pode ver a perfeição. Porque ele é Deus, né? O verbo que se fez carne. Bom, a leitura então a leitura em classe está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 16. Os objetivos: primeiro, o nascimento do novo homem, a justificação do novo homem e a santificação do novo homem. Então fala de novo nascimento, de justificação e de santificação. Bom, o ponto central diz: a salvação em Cristo gera um novo homem, uma nova criatura, né? Quem está em Cristo, nova criatura é. O problema é que ele inicia dizendo o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nessa vida? E aí ele fala, do ponto de vista humano, não. Aí ele diz: mas quando abrimos a Bíblia, constatamos que tal perfeição não somente é possível. Não é esse o ensinamento da Assembleia de Deus, né? Isso aqui é uma ideia, talvez, do comentarista, mas não é a doutrina da Assembleia de Deus, não prega isso. Para nós estarmos perfeitos, nós temos que estar com o corpo transformado. Enquanto nós estivermos nesse corpo, nós não temos, podemos estar em um processo de santificação, isso é o que ocorre, mas não perfeição, tá? Dessa forma, o ideal é que Deus estabelecera para o primeiro Adão tornar-se possível, então, em seu filho, o último Adão.
que o Espírito Santo então nos ilumine para essa lição. Feito essa primeira observação, ele entra então no primeiro tópico, o nascimento do novo homem. Bom, Jesus vai falar sobre novo nascimento para Nicodemos. Vocês sabem quem era Nicodemos, né? Era um fariseu, um príncipe dos judeus, uma autoridade judaica, conhecedor da teologia. Mas ele foi impactado pelo Senhor Jesus a respeito do novo nascimento. Nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João fala sobre o novo homem em Cristo. E é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem de sangue nem de carne, mas pelo Espírito Santo de Deus. Então, apesar do pecado de Adão, nós podemos renascer para Deus sempre através dos méritos de Jesus no Calvário, pelo sangue da nova aliança. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta então uma nova oportunidade. É o que diz ao apóstolo Paulo em 2 Coríntios 3, né? Quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Nascidos de Deus. O nascimento, o novo nascimento, então, do homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. E torna-se, então, numa nova criatura, como diz 2 Coríntios 5,17. Bom, o tópico 3 nós precisamos repensá-lo, porque ele diz assim, nascidos da água. Ele fala, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Efeito salvador, e aí já é meio preocupante essa colocação. Aí ele fala, se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e Senhor. Bom, esse nascido de água não tem a ver com batismo, irmão. Ali em João, capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos que tem que nascer da água e do Espírito, a água ali é a palavra que lava, que limpa. Não tem a ver com batismo ali, irmão. E então, por isso que eu acho que aqui houve algum tipo de confusão. O símbolo ali é a palavra que lava, né? Vós estáis limpos pela palavra de Deus. Então não tem a ver com batismo. Por que não tem a ver? Porque a água do batismo não limpa a pessoa, irmão. Essa doutrina do catolicismo e de outras denominações que acha que o batismo purifica, né, o homem do pecado. Você ouve até a pessoa dizer, deixa as águas batismais a lavar do seu pecado. Não, isso aí é uma invencionice. Se batismo purificasse o homem do pecado, então nós chegamos à conclusão que Jesus não precisava ter morrido na cruz. João Batista teria resolvido o problema do ser humano. Mas as águas batismais é um símbolo de sepultamento, sepultados com ele no batismo. E o batismo só é efetuado para quem já é salvo, para quem já aceitou Jesus, para quem já foi lavado pela palavra, para quem já recebeu o Espírito, para quem nasceu de novo. Então a pessoa não batiza para ser salvo, ele batiza porque é salvo e obedece à ordem do Senhor Jesus. Então é importante nós fazermos essa observação, porque aqui ele está dizendo que o batismo em água, né, ele fala que só tem efeito salvífico, né, quando recebemos pela fé. É uma declaração que contrária à declaração de fé da nossa igreja. A nossa declaração de fé tem o item, se não me engano é o capítulo 12, que fala sobre o batismo. E lá está claramente dizendo que o batismo não salva, que o batismo não regenera. Não é isso, irmão. O batismo é apenas o quê? Observância. Olha só o que Jesus diz, quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Não é quem não crer e não for batizado. É quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então a questão é crer, é a crença que está em jogo. Aí, claro, a pessoa aceitou Jesus como Salvador, ele tem prazer de ser batizado, obedecendo
a ordem do Senhor Jesus. Então eu achei que talvez o comentarista não tenha sido tão feliz nessa expressão, ou talvez não seja isso que ele quis dizer. 4. Nascido do Espírito. Bom, a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo. Perfeito. Só se o Espírito Santo, por isso que a gente precisa entender isso, porque o Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Isso que é lindo na doutrina da Trindade, porque o Pai tem um plano, né? O Pai tem um plano, mas quem executa o plano é o Filho, o Verbo que se fez carne, que morreu na cruz do Calvário. Mas quem convence a gente dessa verdade é a terceira pessoa da unidade divina, o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo, o agente que vai tocar em nós e vai dar a oportunidade então da gente confessar o Senhor Jesus pela fé. Então o ato da regeneração não pode ser explicado em linguagem humana. Por isso que ele fala que é como o vento, né? Que atua e a gente não vê, mas vê o resultado, né? Tem o resultado, mas não vê. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível, senão não existe essa possibilidade. Então é algo sobrenatural, isso que é maravilhoso. Por isso que eu amo essa doutrina, porque isso nenhum líder religioso pode fazer. Você pode doutrinar a pessoa, fazer lavagem cerebral, pode fazer o que você quiser. Não adianta, não é novo nascimento. Novo nascimento é só o Espírito Santo que pode operar. E só nasce de novo quem realmente tem esse encontro com o Senhor. Quando o Espírito Santo opera na vida dele. Então não é lavagem cerebral, não adianta. Essas coisas aí que tem no mundo, essas religiões carnais, que de doutrina o indivíduo vira um robô. Não é isso. É o poder do Espírito Santo. É isso que o Senhor Jesus falou em João capítulo 3. Então, o resuminho aqui do primeiro tópico. O novo homem não nasce do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. E aqui eu vou repetir, essa água aqui de João não tem a ver com o batismo. São as águas purificadoras da palavra. A palavra são águas purificadoras, né? Vós estás limpo pelas águas da palavra, tá? Então isso aqui não tem a ver com o batismo. Até porque o batismo não purifica o homem do pecado. Quem purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus. Graças ao sangue de Jesus que nós somos lavados dos nossos pecados. É o sangue de Jesus que lava o nosso espírito, a nossa alma, a nossa carne. A palavra também são águas purificadoras. A palavra de Deus é a palavra que opera em nós, desperta a fé em nós. E as águas do batismo? É símbolo. Símbolos sepultados com ele no batismo. Você já morreu para o mundo, você já é de Jesus, nasceu de novo, já é salvo. Então vamos obedecer o mandamento do Senhor, a ordem do Senhor. Sepulta nas águas batismais, simbolicamente, para viver a sua vida, a sua novidade de vida. 2. Justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Ele torna-se justo através dos méritos de Jesus. A instituição da justiça humana. Nas nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. As boas obras, elas são também consequências da salvação, né? Então a gente faz boas obras por ser salvo, não para ser salvo. Às vezes quando a pessoa inverte isso que vira um problema, né? Aliás, são elas consideradas as obras do ser humano, por mais que sejam boas, diante de Deus não tem esse valor. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, na sua morte expiatória. A partir desse processo, o novo homem passa a ter então um novo status jurídico perante Deus, que é justo, é declarado justo. 2. A maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe o Senhor Jesus, o Pai lhe concede mais que o mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justificado, de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado e seus pecados inteiramente apagados.
Olha que coisa linda, né? O bonito é que o João Batista, quando ele vê Jesus, antes do batismo de Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, extirpa, arranca o pecado da humanidade. Olha que lindo, né? Então ele tira o pecado. E então o novo homem então é declarado justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como que jamais tivesse cometido o pecado, obras de injustiça. De agora em diante ele é justo aos olhos de Deus, mas através de Cristo, né? Haja vista o que houve com aquela pessoa que era ladra, né? Aquele ladrão que foi crucificado, a partir do momento que ele exerceu fé, né? Porque os dois foram tocados pela graça de Deus. Só que um escolheu blasfemar, o outro creu. Então, foi justificado diante do Pai. Resumindo do tópico 2, o novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo num contexto de injustiça e de pecado. E 3, a santificação desse novo homem. Muito importante essa temática, santificação como posicionamento. No exato instante da conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo, tanto por Deus como pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor, posicionando como santo, embora esteja ainda no processo de santificação. 2, a santificação como processo. Então, a primeira é a santificação posicional. Isso a tudo você pode ver também com detalhes na nossa declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de filho de Deus. Nesse processo, então, de santificação, o novo homem, ele precisa entender que a Bíblia Sagrada é imprescindível. Como eu disse, a Bíblia vai lavando o indivíduo, né? A alma dele, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Deus. Então é o que Jesus falou: sedes santos como eu sou, né? E 3, a santificação e a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo da santificação. Não tem jeito dele ser uma nova criatura e não viver uma vida de santidade. Quanto mais nos santificamos, mais parecidos tornamos com o nosso Salvador. Logo, devemos ver a santificação como a vontade de Deus para a nossa vida, né? Seguir a paz e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Mas se pecarmos, João 1,7, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais insistência e urgência a doutrina da santificação. O problema é que no nosso caso da Assembleia de Deus, a doutrina da santificação ficou muito associada a usos e costumes. E muita gente, coitada, porque só ouvia usos e costumes na igreja, então achava que aquilo era santificação. Aí a pessoa comprava um terno bem bonitinho, tudo achava: estou santo, estou de terno. A irmã comprava um vestido bem bonito, bem decente, eu estou santo. Quer dizer, nós associamos usos e costumes à santificação. Mas, de fato, não precisamos excluir os usos e costumes. Nós precisamos compreender o que é santificação e saber que a doutrina da santificação gera em nós comportamentos santos, atitude santa, mas não é o contrário. E esse tem sido um grande defeito de muitas pessoas, em querer impor os usos e costumes como sendo a doutrina da santificação. Não é. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em toda a vossa maneira de viver. E aí ele inicia o processo em todo o vosso espírito e alma e corpo. Olha só, espírito, alma e corpo. Então a santificação tem que começar na alma, né? Tem que começar no espírito, na alma, e depois exterioriza para o corpo.
Então os usos e costumes ficam em último lugar, irmão. Agora a pessoa, coitada, se convertia, já chegava com uma lista do que você pode e o que você não pode. Mas ela nem tinha ainda passado pelo processo de santificação interior, já queriam passar um verniz, né? Por isso que a gente via muita gente dando mau testemunho, porque não era santo por dentro, era só por fora, era vernizado. Então abria a boca, meu Jesus amado, a pessoa falava um nome feio, e xingava, e agredia. Mas isso não é crente, porque a casca era. A casca estava dentro do que nós achávamos que era santidade. Então hoje a gente tem ensinado as pessoas a ter uma vida de santidade, iniciando no espírito, depois na alma, e depois vai exteriorizar no corpo. Quem tem temor de Deus sabe se comportar em qualquer local, né? Inclusive com seus usos e costumes, né? Sem exageros. A santidade é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem então o processo da santificação. Logo, devemos ver a santificação como a vontade de Deus. E a síntese então desse último tópico é: a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, quando nós tivermos o nosso corpo transformado, né? Considerações finais. Quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados pelos méritos de Jesus na cruz. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus. Aí sim, perfeito, né? Porque esta é a promessa que ele nos fez. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. 1 João 3,2. Sim, nós, os redimidos em Cristo pelo sangue do Cordeiro, seremos perfeitos porque nós seremos glorificados. E nessa boa esperança, nessa bendita esperança, nessa bem-aventurança, estaremos para sempre com o Senhor. Então que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Uma lição muito importante, simples, mas muito edificante, porque ela vai propor uma discussão, um fomento sobre a temática santificação. E a santificação é essencial para todo servo de Deus que nasceu de novo. Que Deus abençoe a sua classe, essa última lição da escola bíblica, que realmente seja uma grande bênção sobre a sua vida. Obrigado você, professor, aluno que tem me acompanhado. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu quero convidá-lo para participar da nossa aula de formação continuada, gratuita para professores de escola bíblica dominical, para você que quer ser professor, quer se capacitar, para que a hora que você chegar lá na escola bíblica dominical, no domingo de manhã, você tenha o conhecimento, você tenha a segurança para expor a lição. Então, eu te convido para você participar dessa aula para professores. Nós trabalhamos assuntos teológicos, históricos, geográficos, pedagógicos, para que o professor tenha segurança na hora de dar aula. Então você é o meu convidado, todo sábado, a partir das 16 horas, na nossa Igreja Assembleia de Deus, Parque Itália, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 160, Campinas, e vai ser uma alegria acolher você. Nós estamos tendo também aula para professores de jovens, tá? Nós temos professores lá que vão trabalhar a lição de jovens. Então, se você é professor de jovens, agora você pode participar também. Se você for professor de adultos, você vai ficar comigo, que eu vou trabalhar o tema de adultos. Mas o irmão Jerônimo, o pastor Isaías, vão trabalhar o tema para jovens. Então, se esforça. A Bíblia fala que quem é professor tem que se dedicar ao ensino. Então, faça a sua parte e pensa na sua classe como uma classe que tem que ganhar almas, incentivar os alunos para trazer pessoas e dinamizar a sua aula, para que realmente mais alunos tenham prazer em estar na sua sala. Então ore a Deus, busque a presença de Deus, busque os dons espirituais para que cada vez você seja um professor melhor. Nós estamos encerrando esse trimestre, então é muito importante que você tenha renovado os seus compromissos do privilégio de ser um professor de escola bíblica dominical. Quero também aproveitar essa oportunidade, uma vez mais, para te convidar para a nossa viagem para Israel. Olha só, final do mês de março, agora tem abril, maio, junho, julho, agosto, setembro,
outubro. 7 meses apenas. Mas dá tempo de você ligar lá na Renova Turismo. Aí estão os telefones 019 3241 2424 e os outros, tem outro aqui, ó, 19 9945 97704 e os demais que você está vendo aí no vídeo. Liga lá na Renova, fala, eu quero fazer parte desse grupo que vai visitar Israel. São só 9 dias, só Israel, $3.290. Você pode dividir em várias vezes, apresenta o seu plano de pagamento. É importante, você que é professor, você que é dirigente de congregação, você que ama a palavra de Deus, ter essa experiência em visitar a Terra Santa. Você vai ver como vai ser bom como professor quando você for falar sobre o Monte da Bem-aventurança, quando você for falar do Mar da Galileia, quando você for falar dos desertos. Você vai falar com autoridade, porque você esteve lá, você viu. Então eu convido você, entre em contato, ainda dá tempo, faltam 7 meses agora, só 7 meses, mas ainda dá tempo de você participar dessa viagem no grupo do professor Alberto. É a nossa 6ª caravana e vai ser uma alegria ter você nesse grupo. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.